Agora há pouco eu estava conversando com vocês sobre alguns fatores que estimulam os osteoblastos, que são as células responsáveis pela calcificação. Estava conversando, por exemplo, que atividade muscular é muito importante para estimular os osteoblastos. Acontece, moçada, que à medida que você vai envelhecendo, existe um desgaste natural da musculatura e devido a essa degeneração natural da musculatura que vem com a velhice, o resultado é que diminui o estímulo aos osteoblastos, diminui a atividade dos osteoblastos. Ora, moçada, os músculos estimulam os osteoblastos. Se você está com a musculatura atrofiada, diminui a atividade dos osteoblastos, mas os osteoclastos não estão nem aí. Os osteoclastos, eles mantêm a atividade deles, e o resultado, moçada, é que você vai acabar quebrando aquele equilíbrio que existe entre osteoblasto e osteoclasto. Ora, o osteoblasto forma osso, o osteoclasto destrói osso, enquanto eles estão em equilíbrio, o osso fica em equilíbrio. Entretanto, se o osteoblasto diminui de atividade e o osteoclasto se mantém, vai predominar a ação dos osteoclastos. E o que é que os osteoclastos eles vão fazer da vida? Por exemplo, os osteoclastos, nesse caso, eles vão lá promover a destruição da matriz osteoide. Matriz osteoide, né, gente? A parte orgânica do osso. E que nem, gente, uma experiência que eu descrevi para vocês agora há pouquinho, quando você vai lá e destrói a parte orgânica do osso, né, quando fica somente lá a parte mineral, gente, o osso fica quebradiço. Então, uma vez que você vai lá, começa a destruir a parte de colágeno que o osso tem, a matriz osteoide, a parte orgânica, o osso, ele vai acabar ficando quebradiço. Só que o osteoclasto, ele também vai fazer outra coisa, né? Ele vai produzir aquela enzima fosfatase ácida, que vai promover descalcificação do osso. Ora, uma vez que vai promover descalcificação do osso, o resultado, gente, é que o osso ele vai ficar quebradiço. Já tinha comentado lá que pela falta de colágeno da parte orgânica, ele vai ficar quebradiço. À medida que você vai perdendo cálcio, né, porque o osteoclasto vai fabricar fosfatase ácida, que descalcifica o osso, diminui a densidade óssea, a densidade mineral do osso. E, gente, nessa brincadeira, acho que muita gente já entendeu onde é que eu quero chegar, porque uma situação onde, em pessoas mais velhas, o indivíduo vai ficar com osso quebradiço, vai ficar lá com a diminuição da densidade óssea. Ora, gente, estamos falando para vocês exatamente da osteoporose aqui na parada. Então, a osteoporose, gente, é uma condição que vai acontecer meio que naturalmente durante a velhice, né? Quando você tem essa atrofia da musculatura, perde esse estímulo ao osteoblasto, o osteoclasto agora trabalha sozinho, destruindo a parte orgânica, destruindo o colágeno, promovendo descalcificação do osso, e a osteoporose aparece lá. É por isso que a moçada da terceira idade, né, gente? Pessoal mais idoso, é muito interessante que se faça atividades físicas, né? Atividades físicas para poder compensar essa degeneração natural dos músculos que vem com a idade. É por isso que é cada vez mais comum você ver, por exemplo, pessoas idosas em academias de musculação. Não é para o velhinho ficar bombado necessariamente, não. Mas, gente, para musculação lá, compensar aquela perda de massa muscular, manter a massa muscular dele em dia, para poder manter o osteoblasto em dia, para poder prevenir osteoporose, né? Então, o ideal, claro, para pessoas da terceira idade, são atividades físicas de baixo impacto, né? Porque normalmente as articulações, claro, já não estão mais em dias. Daí, caminhada, a boa e velha hidroginástica. Musculação está entre as mais recomendadas, porque ela é uma atividade de baixo impacto. Tanto homens quanto mulheres em idades avançadas podem desenvolver osteoporose. Mas nas mulheres acaba sendo um pouco pior, porque após a menopausa, a mulher ela começa a deixar de produzir estrógenos, hormônio feminino. E aí, né, pessoas, a gente comentando agora há pouco, que dentre os fatores que estimulam os osteoblastos, está lá a atividade muscular, e nas mulheres estão lá os estrógenos. Isso quer dizer que uma vez que a mulher entre na fase de menopausa dela
E uma vez que a mulher começa a diminuir a produção de estrógenos, o resultado que perde o estímulo dos osteoblastos, os osteoclastos continuam trabalhando e a osteoporose. Por isso que a osteoporose ela é mais comum nas mulheres, vem mais cedo nas mulheres e é mais preocupante nesse caso, né? Porque o homem, a testosterona também é necessária para poder estimular os osteoblastos. Mas no homem, bem ou mal, a testosterona é produzida durante toda a vida, né? Um homem ou outro que tem aquele fenômeno de andropausa, onde na andropausa você tem uma queda leve na produção de testosterona. Não, algumas pessoas essa queda é um pouco mais intensa, mas aquela história da aula sobre o sistema reprodutor. A andropausa no homem não é obrigatória, não é todo homem que vai ter essa queda na produção de testosterona, não é tão intensa assim. Nos homens é variável na idade. Tem homens que vão ter andropausa mais cedo, andropausa mais tarde. Tem homens que nem vão ter uma andropausa desse jeito perceptível. Então, no homem é muito variável, né? Então, no homem, a produção de testosterona tende a se manter, né, durante toda a vida, né? Pode cair de leve, pode, mas não é obrigatório. Nas mulheres, entretanto, é obrigatório. Quando ela entra em menopausa, a partir de uma determinada idade, vai sim cair a produção de estrógeno. E com isso, diminui a atividade dos osteoblastos, os osteoclastos se mantêm, e aí você vai ter osteoporose. Nós temos ainda, moçada, alguns outros eventos que facilitam a ocorrência de osteoporose. E aí, você fuma? Pois, gente, a nicotina do cigarro estimula você a liberar adrenalina, e dentre vários efeitos que a adrenalina tem, a adrenalina diminui a atividade dos osteoblastos, mantém a atividade dos osteoclastos, favorece osteoporose. E aí, você bebe muito café, você toma muito refrigerante, né? O Landinho é um viciado em Coca-Cola Zero, né? Extremamente viciado. E, claro, cafeína do refrigerante também é um problema, né? Café, refrigerante com muita cafeína estimula a liberação de adrenalina, e a adrenalina promove tudo isso, e, gente, favorece a osteoporose, né? Então, nesse caso, beber muito refrigerante, sim, gente, enfraquece os ossos, né? Não é porque, estava comentando agora há pouco, né, que se você vai lá e coloca o osso em Coca-Cola, Coca-Cola tem ácido carbônico, e o ácido carbônico vai desmineralizar o osso. Mas não é por isso, não. É porque uma coisa é você, de repente, beber a Coca-Cola. Coca-Cola, quando ela é bebida, ela passa pelo estômago. No estômago, caramba, tem ácido clorídrico, que é muito mais forte do que o ácido carbônico da Coca-Cola. Então, minha preocupação com a Coca-Cola em relação aos ossos não é o ácido carbônico. Claro, se eu pegar o meu osso e mergulhar o meu osso num balde de Coca-Cola, o ácido carbônico vai desmineralizar o osso. Mas quando eu bebo a Coca-Cola vai boca, esôfago, etc e tal, não vai entrar em contato com os ossos. Com os dentes, sim, tá? Então, realmente, quem toma lá muito refrigerante, né, o ácido carbônico vai acabar contribuindo para descalcificar os dentes e, claro, predispõe a cárie, né? Então, tanto por causa do açúcar do refrigerante, né, como por causa do ácido carbônico, contribui para enfraquecer a estrutura dos dentes, né? Mas em relação à osteoporose, minha preocupação com osteoporose e refrigerante não é ácido carbônico, é a cafeína. Então, volta do ácido carbônico, se eu mergulhasse o osso dentro da Coca-Cola com ácido carbônico, iria realmente haver descalcificação. Mas quando eu bebo a Coca-Cola, não entra em contato direto com o osso, mas a cafeína do refrigerante, a cafeína da Coca-Cola, ela vai ser absorvida, cai no sangue, estimula você a liberar adrenalina e sim, predispõe osteoporose a acontecer. Lembrando, uma história muito importante, existe osteoporose, existe osteomalácia. Ambos, gente, têm efeitos semelhantes, né? Entretanto, osteomalácia é exatamente a deficiência de vitamina D na idade adulta. Então, nesse caso, osteoporose é um problema que ele tem a ver com hormônios. Então, é um problema lá que é multifatorial, né? Hormônios, alimentação, né? Velhice, a soma de vários efeitos. Enquanto que osteomalácia é um processo, um problema nutricional, a falta de vitamina D no adulto. Agora, devo admitir que tanto na osteoporose quanto na osteomalácia, aqui nesse caso, sim, você vai ter falta de vitamina D. Você não absorve cálcio direito. Então, com menos cálcio, vai ficar menos cálcio para o osso, você vai ter lá uma descalcificação dos ossos. Uma descalcificação óssea. O efeito
ele é o mesmo, ok? O efeito, ele é o mesmo, mas a maneira de chegar lá é diferente. Então, osteoporose, vários e vários fatores envolvidos, osteomalácia, deficiência de vitamina D no adulto, você não absorve cálcio, e o resultado dos dois, muito parecido, descalcificação. E claro, né? Uma vez que você tem essa descalcificação, predisposição a fraturas, por exemplo, infelizmente, acaba sendo uma coisa bem mais comum.